Bom dia, meus nobres seguidores. Hoje é dia 12 de 1 de 2022, às 10h34. E ainda estou de férias, mas quero falar algumas coisas. O último vídeo que eu postei, eu falei sobre uma questão muito importante, era a questão de construir no terreno de sogro, parente, etc. Hoje eu vou falar especificamente sobre uma questão assim, se você tem pai ou mãe, e por acaso eles venham a falecer e durante a vida deles você construiu um imóvel no terreno dele, no lote, o que fazer? Como vai ficar essa casa que você levantou com relação aos outros irmãos? Você perderá o direito integral sobre ela? Você terá que dividir essa casa com todos os irmãos? Eu vou fazer uma breve síntese do que vai ocorrer, e aí, caso você tenha mais interesse, você me mande perguntas, dúvidas e questionamentos, tanto pelo meu zap que você já tem, como por aqui nos comentários, que eu teria o maior prazer em responder. Meu nome é Jorge Cardoso, eu sou especialista em Direito do Trabalho, Processo Civil e Direito Civil, duas pós-graduações em Processo Civil e Direito Civil e uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Então, assim, inicialmente diz o seguinte, um ditado popular: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Por isso que geralmente o advogado não dá conselho e não dá consulta gratuita. Da mesma forma, eu como advogado também não dou conselho e nem consulta gratuita. Só para você ter uma ideia, para você falar comigo numa consulta, eu cobro R$ 200 para não fazer nada no papel. Caso seja uma consulta mais detalhada, aí o preço é discutido posteriormente. Então, no caso específico de imóvel, o que você deve fazer antes de construir esse bem no lote do seu pai, entendeu? No terreno alheio, que seria isso. Porque seu pai, ele é apenas pai porque ele te deu a vida. E sua mãe também, 50% cada um. Então os bens dele e da sua mãe em vida só pertencem aos dois, não pertence a nenhum dos filhos, podendo eles usarem, usufruir e vender, independente de autorização dos filhos ou não. Mas se você é aquele filho olhudo, né? E acha que seu pai tem muitos bens, aí vai e constrói nenhum dos lotes do seu filho. Então o que vai acontecer na sequência? Aí o filho edifica no terreno dos pais e lá vai residir, muitas vezes formando nova família, até que um belo dia seus genitores falecem, instaurado está, com a abertura de sucessão, o conflito com problemas em família para a divisão do patrimônio deixado pelo defunto. Você entendeu? Então, quando o pai e mãe vivem, tudo é mil maravilha. Então vamos lá o que diz o Código Civil de 2002, em seu artigo 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário, veja você, seu pai ou sua mãe, as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito a uma indenização. Ou seja, você construiu de boa fé, autorizado pelo seu pai ou sua mãe, cabe no inventário os outros filhos te indenizar da construção, não do terreno, porque o terreno vai ser dividido. Então, assim, o que você construiu, se for de boa fé, você terá o direito à indenização da construção, repito, da construção. Parágrafo único do artigo 1255. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Ou seja, vamos supor que você construiu um prédio em um loteamento do seu pai. O lote, por exemplo, valia 50 mil, só que seu prédio vale 1 milhão. O que você vai fazer? Você vai entrar, se não tiver acordo, né, se tenta amigavelmente, você vai entrar com a ação dizendo ao juiz: olha, excelência, eu construí um prédio que vale 1 milhão em um terreno que vale 100 mil. Está aqui o dinheiro de 100 mil que será colocado no inventário para divisão. Perfeito? Geralmente o juiz concede essa coisa que está prevista no parágrafo único do artigo 1255.
Mas continuando, o parágrafo único mencionado traz ao Código Civil a ascensão inversa. O que é a ascensão inversa? É que você constrói num terreno que iria para inventário e o valor dele supera o valor do terreno, entendeu? Importante instituto que vai ajudar a resolver muitos casos ainda mais embaraçados envolvendo a construção em terreno alheio. A brilhante doutrina explanada por Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt no livro Direitos Reais de 2016 elucida da seguinte forma: em verdadeira mitigação ao milenar princípio da acessão, o parágrafo único do artigo 1255 acerretou interessante inovação capaz de derrogar o princípio geral de que o solo invariavelmente é o bem principal em relação a tudo aquilo que nele se assenta. Trata-se do modelo jurídico da acessão inversa, lastreado no princípio da função social, que, aliás, já fazia parte do anteprojeto do Código Civil de Orlando Gomes, no seu artigo 422. Assim, se o proprietário do terreno invadido não se opuser rapidamente à ocupação, ao final será apenas indenizado pelo possuidor de boa-fé, pelo valor do terreno invadido, consoante o valor fixado pelo juiz, caso não haja um acordo amigável. É importante destacar, portanto, conforme as regras acima, que efetivamente a acessão artificial que oportunamente não são benfeitorias como muita gente ainda confunde. Via de regra, aderirá ao solo ou ao terreno, de modo que a eventual indenização, se couber, poderá ser pleiteada pelos construtores em ação própria e não deve mesmo prejudicar o inventário e muito menos a partilha. Cabe aqui, desde já, também recordar a prazo prescricional para reclamar a indenização, que o marco inicial é a abertura da sucessão. Por fim, é da lavra do excelentíssimo desembargador Francisco Loureiro, do TJ de São Paulo, o brilhante acórdão que mantém a improcedência em caso onde buscava-se a anulação do inventário extrajudicial, discutindo-se edificação levantada sobre o terreno do falecido genitor dos recorrentes. Diz lá o acórdão. O acórdão é bem específico. Inventário judicial, partilha de imóvel consistente de terreno de prédio nele construído. Autores que alegam ter construído no terreno de outro prédio, atualmente ocupado pelos réus. Pedido de anulação fundada na alegação de que a anuência dos autores pressupunha a manutenção da propriedade sobre a acessão por esses construída no terreno comum. Sentença de improcedência, manutenção, prédio construído pelos autores que não consta do registro de imóvel. Eventual erro dos autores não afasta a validade da partilha realizada extrajudicialmente, pois não é essencial a cessão que adere ao solo de propriedade do coautor e dos corredeiros e vivo meio corréus, cabendo aos autores indenização pelo valor da construção. A eventual situação de acessão inversa, que também não invalida a partilha e se limita a regularizar a situação dominial do imóvel, pretensão indenizatória ou exercício de direito potestativo de acessão inversa dos autores deve ser manifestada em ação própria, sentença improcedente mantida. Portanto, meus amigos e minhas amigas, isso foi uma síntese bem resumida, não querendo esgotar com todos os assuntos sobre isso, mas assim, o que se conclui dessa colocação que eu fiz é que você deve ter muito cuidado ao construir em terreno da sua família, seja pai, filho, irmão, neto, bisneto, qualquer um que faz parte da cadeia sucessória. Por que isso? Porque às vezes você tem um dinheiro que poderia investir, por exemplo, na compra parcelada de um bem imóvel, uma casa, um apartamento, etc. e tal. E aí você, por algum motivo, investe esse seu raro dinheiro, né, parcos dinheiro, em um terreno da sua família. Para isso, para você não correr o risco, você deve documentar. Por exemplo, se você tem uma família que compõe-se, por exemplo, de 10 irmãos, você é o 10º, e você vai construir ela no terreno do seu pai ou da sua mãe, eu sugiro o seguinte, que você faça um documento com consentimento de todos os filhos, entendeu? Para futuramente, no caso específico desse aí, dos seus pais se ausentar por morte,
você apresentar ao juízo ou aos próprios irmãos que a construção foi de boa fé e foi concebida e autorizada por todos os herdeiros dos pais, no momento em que os pais estavam em vida, porque os pais também têm que assinar essa autorização, entendeu? Não vai na teoria de que, por exemplo, meu pai assinou e os irmãos que se dão, não, porque por si só pode ser anulada, é anulável, entendeu? Porque o pai não pode fazer doação somente para um dos filhos. Claro que tem alguns casos que pode, aí eu não vou entrar no mérito, eu estou discutindo a parte de construção. Enfim, o que eu tinha a dizer para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu joinha, compartilhe. Ajude aí eu ganhar 1 milhão, meu amigo. Compartilhe aí com seus amigos, se inscrevam. Eu tenho pelo menos 100 mil inscritos, eu já recebo uma parte do meu trabalho diretamente do YouTube. Então, se vocês puderem fazer uma força aí e mandar para todo o Brasil, que é 220 milhões, aí eu agradeceria. Beleza? Fica um beijo no coração, fica com Deus. Mais uma vez, agradeço pela atenção. Um abraço.